esse dia, podemos mais uma vez nos reunir com nossos irmãos para juntos meditar na nossa escola bíblica dominical. Aleluia. Vamos fazer a oração, pedindo a Deus a sua direção, que o Senhor possa continuar abençoando cada aluno da escola dominical. Maravilhoso Deus, te louvamos nesta hora, pedimos a tua graça, a tua direção. Que o Espírito Santo possa, Pai, nos alumiar, aleluia, nos revelar todos os mistérios da tua palavra que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Pai Santo, Deus maravilhoso, continua abençoando teus filhos, Pai, visitando seus lares, Pai, guardando, livrando de todo mal em nome de Jesus, Pai. Seja o nosso ensinador, Espírito Santo, Pai, aleluia, nosso Deus, ajuda-nos, Pai, nesta manhã. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvamos a Deus, estaremos estudando então mais uma lição da escola dominical, a lição número 7, que tem por título O povo de Deus deve separar-se do mal. Continuando estudando a lição do trimestre, que tem o título Princípios Divinos em Tempo de Crise. Na lição passada já estávamos na construção dos muros, glórias a Deus. Agora vamos retornar um pouquinho para tratar desse assunto a respeito de separar-se do mal, ou seja, de se santificar, de purificar. Glória a Deus, algo necessário para um genuíno despertamento, um genuíno avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então já estávamos na construção do muro, mas agora vamos tornar um pouquinho, voltando ali para a construção do templo, para tratarmos desse assunto. Estaremos em outras lições, estudando outros temas, e voltando então àqueles momentos que já estudávamos. Mas o comentarista ele separou alguns temas em lições específicas. Então, na próxima lição a gente vai estudar a causa da desunião, depois a gente vai falar sobre os casamentos mistos. Então, são temas que abrangem mais conteúdo e estão separados em lições. O textuário vai dizer: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, aí, 2 Coríntios, no capítulo 6, Paulo está aconselhando aos coríntios não se colocar em julgo desigual, não fazer julgo desigual ali com os infiéis. Glórias a Deus, pelo contrário, porque Deus não tem nenhuma comunhão com a idolatria. Então o povo deveria se apartar para que pudesse ser recebido, para que Deus pudesse ser o nosso Pai e nós podemos ser filhos e filhas do Senhor. Glórias a Deus. Então é necessário que estejamos no mundo, como Jesus orou por nós, mas que não sejamos do mundo. Não podemos nos misturar. Devemos influenciar. Verdade prática. O mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e instiga a santidade. Então, na lição passada falávamos sobre os muros, e os muros eram exatamente para isso, para que o mundo não entrasse, para que o mundo não tivesse nenhuma brecha para poder afetar, para poder atacar, para poder minar a santidade da igreja. Então, o mundanismo ele vai corromper os bons costumes e extinguir a santidade. Então a igreja não pode permitir que o mundanismo entre. Hoje a gente sabe que em busca de alguns líderes, alguns pastores, em busca de quantidade, acabam deixando o mundo entrar, ou seja, se parecendo com o mundo. Hoje já existe no meio evangélico, no meio gospel, arraiais, festas jesusinas, como eles dizem. Então, querem imitar o mundo para atrair as pessoas, mas não é assim que a igreja deve andar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, como é que a igreja vai e abre as portas para o mundo entrar? De forma alguma. Então, a igreja não pode se misturar. A igreja não pode deixar com que se pareça cada vez mais com o mundo. Pelo contrário, ela tem que ser luz e sal, tem que evidenciar que Deus está na igreja e o nosso Deus é um Deus santo. A leitura diária, na segunda, Josué 23, de 1 a 13, a separação, a ordem divina. Na terça, Oséias 7, 8 e 16, o trágico resultado da mistura. Na quarta, Deuteronômio 28, de 1 a 13, vida separada glorifica a Deus.
Na quinta, Atos 2, 41 a 47, o ambiente numa igreja despertada. E na sexta, Isaías 52, de 1 a 11, o despertamento renova. Sábado, Romanos 13, de 11 a 14, é tempo de despertamento, né? Então, tudo ligado, né? Despertamento, separação, santidade, né? A glória de Deus, faz tudo parte, aleluia, de um mesmo ambiente. Glórias a Deus. Leitura em classe, que se encontra em Esdras, capítulo 2, de 59 ao 62, depois o capítulo 4, versículo 2 e 3, e o capítulo 6, versículo 2 a 4. Irmão que não tem a lição, abra aí suas Bíblias e vamos fazer a leitura, né? Glórias a Deus. Lembrando que os slides, né, estão aí junto com a nossa aula. Glórias a Deus, quem não tem a revista, pode sempre acompanhar pelos slides, né, a temática que estamos estudando, né? Esses slides que nós estamos usando é o slide do canal textual, né? Um slide feito com muita qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso estamos usando, né? E graças a Deus tem nos servido bastante. Então vamos fazer a leitura, irmãos. Aleluia. Capítulo 2, versículo 59. Também estes subiram de Tel-Melá e de Tel-Hassá, Querube, Adã e Me. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaí, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Ebaí, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Esses buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que imundos foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel, capítulo 4, versículo 12, e ao chefe dos pais e disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque com vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesus e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 6, versículo 2. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que ofereço sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Glória a Deus. Então temos aí 3 momentos, a leitura, né? No primeiro momento, quando ele sai da Babilônia, né? Quando sai ali de retorno para Jerusalém, obedecendo ao decreto ali de Ciro, glórias a Deus. E há então aquela triagem. O segundo momento é quando os samaritanos querem trabalhar junto ali, querem edificar o templo. E no terceiro momento, quando se lê lá então a carta de Ciro, né, o decreto de Ciro, e a partir daquele ponto, então, eles vão retornar à construção ali do templo. Como a gente já estudou, né? Ficou aquele tempo parado, por causa da oposição. Então vamos destacar esses momentos aqui na nossa lição. Na interação aqui com o professor, tem um resumo aqui que nos diz o seguinte: como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servo de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. Então, se somos povo de Deus, como Israel era, né? Ou é, né? Só que agora o seu momento está, né? A sua dispensação está suspensa até que a nossa dispensação se cumpra. Glórias a Deus. Então, como povo de Deus, temos que ter uma identidade. Glórias a Deus. Quando Deus chama, então, aleluia, escolhe Abraão e dele, né, levanta ali a sua descendência para ser o povo de Deus. Glórias a Deus.
tinha diferença, né? Eles tinham que ter um modo de viver diferente. E a lei, ela vai orientar, né? Vai servir de aio, ela vai conduzir o povo no que eles deveriam, como eles deveriam se comportar e quais os cuidados que eles tinham que ter para não se contaminar. Hoje a igreja é da mesma forma, né? A igreja, ela tem que continuar sendo sal e luz e tem que ter uma identidade, louvado seja o Senhor. Nós não podemos, aleluia, deixar nos amoldar, né? Ou nos conformar com este mundo, como diz a palavra do Senhor. Mas antes nós devemos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, conforme lá Romanos 12, né? Glórias a Deus. A introdução. Estudaremos os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida após o cativeiro, né? Então, eles estavam ali voltando do cativeiro, né? E desejavam, né? Tinham, como a gente já estudou, o fim propósito de reconstruir, de botar, né, as coisas como elas deveriam ser. Como a gente já estudou, eles tinham a preocupação do altar estar no mesmo alicerce, do templo estar no mesmo lugar, porque eles queriam retornar, né, a viver conforme a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro tópico, somente os judeus retornariam a Judá. Então, logo no começo da lição, a gente vai estudar sobre isso. Glórias a Deus. Então, nesta lição, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr o alicerce da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém, depois dos anos de cativeiro em Babilônia. Eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei, né? Então, conforme a gente já falou na introdução, e no primeiro tópico vai dizer, aleluia, para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que ia transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então, eles tinham que provar que eram de Israel. Aqueles que iam retornar, eles tinham que fazer prova, né, de que eles eram descendentes de Abraão. E algo que eles sempre, né, os israelitas sempre prezaram, foi pela genealogia. Né? Hoje, a gente sabe que na nossa cultura não é assim. Se a gente for querer saber qual é o nome do nosso bisavô, raramente alguém sabe. Né? Mas o judeu não, ele acompanhava a sua linhagem, ele sabia de onde tinham saído. Né? E tanto é que houve essa possibilidade de fazer essa triagem, né? Essa filtragem ali no momento que eles iam retornar para ver quem é realmente que era israelita, quem era realmente descendência de Abraão. Né? E eles iam ver de que tribo saíram. Né? Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas. Né? Então, por que foram excluídas esses 652? Né? De 3 famílias alheias foram rejeitados. Porque eles não conseguiram provar a sua descendência, a sua linhagem. Por quê? Porque haviam se misturado. E havia na lei, né, a determinação para que não houvesse a mistura, nem com os outros povos, não podia nem misturar tribo com tribo. Né? Porque se uma tribo casasse com outra tribo, atrapalharia até na herança da terra. Pois havia, né, cada tribo ela tinha a sua herança ali, tinha a sua divisão da terra, e eles não saía, né, uma propriedade de uma tribo para outra, porque no ano do jubileu era devolvido tudo para quem porventura houvesse vendido por alguma dívida, por alguma necessidade. Né? No ano do jubileu era tudo devolvido para seus proprietários, para suas famílias. Então até esse cuidado de uma tribo com a outra eles tinham, né, para não se misturarem, embora se misturavam. E pior, se misturaram com outras nações. Aí sim que não tinha mais jeito deles confirmarem a sua linhagem, né, a sua descendência da determinada tribo e de Abraão. Então, nessa contagem, 652 pessoas ficaram de fora. Por quê? Porque eles não conseguiram comprovar, né? Aqui também, eles subiram de Tamelá, de Terraçá, Querub, Edã, Rimê. Porém, não puderam mostrar a casa dos seus pais e a sua linhagem. Se de Israel era, nem de Israel, ou seja, nem de Abraão eles conseguiram comprovar. Cada mistura. Quem foram eles? Os filhos de Laías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda.
652. Né? Então havia essa exigência para retornar, né? Eles tinham que fazer parte da descendência de Israel. E até alguns filhos de sacerdotes foram rejeitados. Né? Então o sacerdote ainda era mais rígido ainda. Né? Como eu falei, não havia mistura nem entre tribos. E o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, né? Tinha que ser da tribo ali, tinha que ser da descendência de Arão. E se eles se misturaram, né? Ainda que tenham se misturado com outras tribos, né? Conforme aqui na leitura a gente vai ver que os filhos de sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher das filhas de Basilai, o Gileadita, que foi chamado do seu nome. Então eles se misturaram com a tribo de Gileade, que era a descendência de Manassés, não era Levi. Eles tinham que continuar na tribo de Levi, mas eles não tiveram esse zelo. Né? Então, a partir do momento que eles não tiveram esse cuidado, não se preocuparam, não trataram a coisa santa como deveria ser, né? Eles acabaram perdendo esse direito de ser contados no meio dos sacerdotes e eram contados como impuros. Né? Eles puderam até viajar, mas não eram sacerdotes. Né? Não tinha mais jeito de resolver essa situação deles, só daqueles que se manteram fiéis à sua linhagem, né? e à palavra de Deus. Então Deus tem esse cuidado todo para quê? Para que o povo não se contaminasse. Né? Glórias a Deus. A gente vai ver qual o perigo que era, né, nos casamentos mistos, principalmente contra as nações. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Né? Isso a gente retira então essa situação ou essa condição, né, essa exigência na lei, para mostrar que é assim também no dia de hoje. Deus não quer mistura. Né? A gente não pode se submeter ao jugo desigual, né? Conforme lá em 2 Coríntios 6, né? Glórias a Deus. No livro 17, né? Pelo que sai do meio dele, a passagem diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E o versículo, então, 14 vai dizer, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não devemos nos prender a um jugo desigual. Então isso é claro que tem a interpretação no sentido de que o povo ali não deveria se misturar com aqueles idólatras, e também a gente tem interpretado isso em relação até ao casamento, como a gente já tem ouvido muitos ensinamentos dos nossos pastores. Né? O que acontece quando o casal, né, quando a menina crente casa com um menino que não é crente, ou vice-versa, ou o menino crente com a menina não crente. Estão, então, se prendendo a um jugo desigual. Né? Em determinado momento alguém vai entender, ou para lá ou para cá. Como acontece, né? Alguém fala, não, mas eu vou ganhar para Cristo. Né? E acaba se perdendo. Então, Deus não quer mistura. Né? É um cuidado, é um zelo. Né? E a gente sabe que isso é prático, isso realmente ocorre. Então não está na palavra do Senhor à toa. É algo que realmente gera um risco e um prejuízo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas, né? E isso facilitaria na entrada da mistura de gente, que gera-se, né, prejuízo. Glórias a Deus. Então isso tudo nós temos aqui no primeiro tópico, né? Glórias a Deus. Os judeus adventistas, nascidos no casamento misto durante o cativeiro em Babilônia, não faria parte do grupo dos judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo e não pode haver comunhão da luz com as trevas.
A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã. Então, Israel já tinha experimentado isso. Como eu falei, é algo prático para a igreja hoje e foi prático para Israel. Eles já tinham sofrido esse prejuízo. Quando saem do Egito, vai uma mistura de gente, vai algumas pessoas que não eram israelitas, mas quiseram sair junto com Israel do Egito. E aqui acaba que aquela mistura, no meio do caminho, vai ser responsável também por Israel pecar. Diz aqui, um grande povo de mistura não israelita que acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Então eles sentiram saudade das comidas do Egito. A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade que à qualidade. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Então hoje a igreja, muitos prezam uma igreja cheia, uma igreja com quantidade, não com qualidade. Que Deus nos ajude, e que todos que estão na igreja sejam ensinados que tem que entrar pela porta estreita. Aleluia. Que não pode estar na igreja, como a gente vai ver aqui, os samaritanos queriam servir ao Senhor, mas queriam continuar com suas velhas práticas. Não pode ser assim. Para chegar até o céu, Jesus falou a Nicodemo, é necessário vos nascer de novo. Glórias a Deus. Aqui um pouquinho. Então, a síntese desse tópico é Deus não aceita a mistura do seu povo comum. O tópico 2, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Pela misericórdia do Senhor, eles tiveram essa direção, de não aceitar a ajuda do samaritano. Parecia coisa boa, mas não é. É algo que a gente vai chamar a atenção também no momento que a gente vai ver daqui a uns dias, que a gente possa tirar daqui uma reflexão e uma direção também para os nossos dias. Quem era o samaritano? A gente já estudou em lições passadas quem era o samaritano, que era aquela mistura de gente que quando a Assíria ela leva as 10 tribos para o cativeiro, deixa ali um pouquinho, mas qual era a estratégia da Assíria de dominação? Era não deixar o povo no seu território, era espalhar eles pelo mundo e trazer outras pessoas de outros países também já dominados para colocarem, para assentarem ali. E fazendo essa mistura, aqueles que ficavam, aqueles que começavam a serem assentados naquelas regiões, não tinham unidade, não tinham união. Então eles não tinham assim, força para se rebelarem contra a Síria. Então eles tinham essa estratégia. E quando leva Israel às 10 tribos, deixou ali algum pouquinho, e traz agora a mistura de gente, de várias nações dominadas, e essas nações começam a se misturar, inclusive com um pouquinho que ficou lá, os pobres que ficaram lá nas 10 tribos, se misturam, e depois de 70 anos já não eram mais israelitas, já faziam parte dos samaritanos, que era essa mistura de todos aqueles povos que estavam subjugados. Então era uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Cada um vinha com a sua idolatria, com seus deuses. E como a gente já estudou também, quando eles chegaram ali, eles foram atacados por leões. E como eles tinham esse pensamento que cada região tinha um deus, eles pediram para o rei da Samaria, ou melhor, o rei da Síria, que mandasse um sacerdote para ensinar eles o costume daquele deus daquele lugar, para que eles pudessem, então, se defenderem ou aplacarem a ira do Deus daquele lugar para não serem atacados. Mas para eles, Deus, o Deus de Israel, era um Deus como qualquer outro ídolo que eles tinham. Então, eles queriam adorar aquele Deus com medo, mas continuariam adorando seus deuses, como foi assim que aconteceu. Então, eles temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Então, eles não abandonaram a idolatria para servir a Deus. Não. Eles permaneceram nas suas velhas práticas, e adoravam a Deus apenas como um amuleto, apenas como mais um Deus para aplacar sua ira.
representa uma vida na carne da qual a idolatria é uma expressão, né? Então é assim também, muitas das vezes, a mistura de gente que às vezes está compondo aquela grande, né, plateia ali da igreja, quando não há um ensinamento, né, conforme a palavra de Deus. Quando há apenas, né, não, a gente só quer quantidade, vendo do jeito que está e continue do jeito que está. Mas não é assim, né? É vendo do jeito que está, mas seja mudado, nasça de novo. Então representa uma vida na carne e a idolatria é essa expressão. Então hoje alguém querer fazer parte do povo de Deus e continuar nas suas velhas práticas, né, é como se está na idolatria, como se estivesse ainda vivendo as suas vidas, né, acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo, né, servindo a Deus, servindo a Mamon. Né, que Deus nos ajude e que tenhamos nos nossos púlpitos, né, aleluias, pregações, né, ensinamentos, aleluias, que ame o pecador, mas aborreça o pecado. Amém? Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Então esses samaritanos quiseram ajudar, né? Ofereceram-se para cooperar na construção do templo dos muros, né? Então, quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação do samaritano foi recusada. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Então, quando nós nos aproximamos desses que vivem de qualquer jeito, né? Ou seja, a gente aceita seu modo de viver, aleluia, a gente está até mesmo, né, sendo cúmplice com eles, né? Em vez de a gente ensinar a verdade, a gente passa a mão e diz: está tudo bem, fica aqui conosco, que é assim mesmo, cada um serve o seu Deus de qualquer jeito. Mas não foi assim que os israelitas se comportaram, e não permitiram aquela ajuda. Isso aqui nos chama atenção, irmãos, para o momento que a gente vai viver daqui a uns dias, né, que é um momento político, né? Quantas vezes a gente já viu político em púlpitos, né? Não estou acusando pastor A, pastor B, né? Liderança A ou liderança B, mas isso aqui é um alerta para nós, né? Da mesma maneira como Israel não aceitou a ajuda do samaritano, será que é certo a gente aceitar doação de político para fazer a obra do Senhor? Então é algo que nós devemos refletir, né? Ou aceitar eles nos nossos púlpitos, esses que vivem, né, como diz aqui, essa atitude bíblica, não devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Igualmente devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular. Então a Bíblia diz que nós devemos nos afastar. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ler aqui algumas referências. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aleluia, né? Aparta-te dos tais. Então devemos nos apartar desses que vivem dessa maneira, que não tem essa doutrina, daqueles que vivem uma vida irregular, né? E também daqueles que causam divisões. Então é algo que nós devemos refletir, né? Eu sei que tem muitos pastores que não permitem, né, tais coisas, e muito menos, né, que nós venhamos a participar, né, da corrupção, né? Porque quando a gente aceita um dinheiro de um político, a gente está vendendo o voto, e isso é pecado, né? Que Deus nos ajude, que tenhamos a atitude dos israelitas ali de não aceitar a cooperação do samaritano, porque sabia que era bom a ajuda, né? Seria excelente, né? Ajuda financeira, ajuda braçal, mas eles iam atrapalhar, porque o intento, né, o despertamento que Israel estava tendo agora era de se purificar, de se santificar, de fazer a vontade de Deus,
porque estavam vindo do castigo, do cativeiro, eles não queriam voltar para lá. Glória a Deus. Eu queria ver as promessas de Deus se cumprir na vida deles. Então, rejeitar foi uma atitude bíblica. Aí qual foi a outra estratégia dos samaritanos? Né? Então eles tentaram, não conseguiram ajudar. Disseram, nós vamos adorar esse Deus também. Sim, tudo bem, mas eles queriam abandonar as velhas práticas? Não. Né? Muitos chegam até nós também e dizem, não, a gente ama o teu Deus, mas quer continuar na idolatria, quer continuar, né, no paganismo, quer continuar nos vícios. Então, como é que ele quer adorar, comungar conosco se o pecado ele quer trazer, né, na sua malinha? Que Deus nos ajude, né, irmão? Então, os samaritanos não conseguiram, né, cooperar ali na obra, foram rejeitados. Aí a Bíblia a gente já estudou também nas outras lições, que eles então se opuseram, né, mandaram carta aos reis, né, do Império Médio-Persa, para tentar empatar a obra. Glórias a Deus. Conseguiram, o povo desanimou, ficou 15 anos parado sem fazer a obra do Senhor. Depois os profetas, né, vieram e sacudiram o povo, e o povo voltaram, né? Então a gente lê lá em Esdras 6 que foi encontrado lá o decreto de Ciro, e então eles tiveram essa força de retornarem. Eles poderiam ter feito isso no começo, mas desanimaram, foram cuidar das suas próprias vidas, deixaram a obra de Deus para lá. E ficaram com 15 anos de prejuízo ali, só sofrendo, né, também prejuízo na sua vida material. E espiritual, principalmente, é claro. E agora, qual era a outra estratégia samaritana? Foi se misturar. Eles deram suas filhas para os judeus se casaram, né, seus filhos com as filhas dos judeus, e os judeus aceitaram isso. Interessante que a gente viu que isso foi causa de muitos judeus não poder vir para Jerusalém. Só que durante esses anos, né, até que Esdras chegue, né, de Zorobabel, no templo ali construído, até Esdras chegar, passaram 58 anos. Então, nesse período todo, de 58 anos, os judeus acabam se misturando de novo. Quer dizer, muitos não vieram porque tinham se misturado na Babilônia. E aqueles que vieram acabaram pecando nesse sentido e se misturando ali, dando seus filhos e suas filhas em casamento com os samaritanos. Então, essa foi uma estratégia dos samaritanos. É claro que foi a estratégia do inimigo, né? E os judeus, né, mais uma vez, cederam e caíram. Então, eles se tornaram esses inimigos, né? No ponto 2, a gente vai ver que os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. E no ponto 3 aqui, então, os samaritanos procuraram aparentar-se, né, com os judeus. Então, esse aparentar gerou prejuízo, porque gerou mistura, né? Casaram com as filhas dos judeus e deram os filhos dos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Ponto 4. Os samaritanos invejaram os judeus antes de os judeus terem chegado a Jerusalém. Os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram, começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, etc. Então, todos que fazem a obra do Senhor são, né, alvo de inveja. E os samaritanos, então, também tiveram essa inveja. Por isso que eles tentaram se opor, né? Então, eles tentaram ajudar, fingiram que eram amigos, mas que queriam adorar a Deus, mas continuar adorando seus ídolos. Deus não tem comunhão, né? Não há comunhão entre trevas e a luz. E os samaritanos conseguiram ainda embaraçar os judeus, né, casando seus filhos e suas filhas, e eles eram inimigos, né? Não só a partir daí, até os dias de Jesus, a gente sabe que os judeus também tinham essa inimizade com eles. Jesus que vai lá e quebra, né, os paradigmas, quebra as barreiras, conversando com aquela mulher samaritana. Então nós vemos que
a obra do Senhor ela vai, né, sempre atrair a oposição. E a inveja, né, segundo o comentarista da lição, nosso irmão lá do canal Textuário, né, ele nos deixou lá um subsídio e diz que, extraindo lá de um outro comentarista, que a inveja ela tem 3 fases, né? Primeiro, a pessoa que inveja, ela quer algo que é igual ao que você tem. A outra fase, ela quer o que você tem. E a terceira fase é como ela não conseguiu, ela quer destruir o que você tem. Então foi assim que os samaritanos agiram contra os judeus. Amém? Então você vê que a mistura tem um final diabólico, né? O inimigo sempre vai estar querendo destruir lá, né? O plano dele é sempre nos destruir. Que Deus nos guarde. Amém? Então, o tópico 2, os samaritanos imaginaram que se conseguisse associar-se aos judeus, gozaria do mesmo prestígio que este, né? A questão dos casamentos, irmãos, a gente vai estudar em uma outra lição 12, né? Vai parar para tratar desse assunto aí, do prejuízo que foi para os judeus se casarem, né, com suas filhas e seus filhos ali com o povo samaritano. Tópico 3, vamos falar que Deus exige a santidade do seu povo. Estaremos então com a cooperação do professor Lucas. Louvado seja o seu povo. Deus, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Irei passar aqui o terceiro tópico da nossa lição. Glória a Deus, que diz assim: Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observe-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Glória a Deus. Meus queridos, essa lição ela vem falando, né, da reconstrução do templo ali de Jerusalém, dos muros, quer dizer, né? Então, ela vai falar conosco, né, de uma forma tremenda. Quando nós observamos aqui esse terceiro tópico, né, da lição, vamos perceber que, né, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, né, ele constrói o templo, né, e Deus agora, né, exige santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui o primeiro ponto vai falar: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus o acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconhecer o que Deus fizera esta obra. Glória a Deus. Nós vemos aqui, né, amados, nesse primeiro ponto, que Deus, né, que na verdade o povo de Judá se separa do mal, né? O templo é construído, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus exige santidade do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós percebemos aqui na lição, né, que Deus quer que a igreja seja uma igreja santa, que ande em santidade com o Senhor, para que as bênçãos de Deus ela possa nos alcançar. Precisamos estar na posição, precisamos estar santificando as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você lembra da passagem de Josué, né, o segundo ponto vai falar a respeito disso, diz, quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Está escrito lá em Josué capítulo 3, versículo 5. Então perceba, querido, que nós, como igreja, né, Deus ultimamente tem falado através desta lição, através do teus vasos, através da palavra, que ele exige mais santidade do teu povo, né? A igreja precisa ser mais santa, nós precisamos ser mais santo, para que as bênçãos de Deus, né, venham nos acompanhar. Precisa nós andar na direção correta, precisamos estar com a vida no altar. O fogo
sempre aceso, né? O fogo não pode se apagar. Nós precisamos estar em constante comunhão com Deus. O ponto 3 vai dizer: o anjo do Senhor visita o acampamento israelita antes de iniciar a conquista de Canaã. Antes do povo entrar em Canaã, conquistar a terra de Canaã, Deus, ele fala com Josué, né? Ele diz: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar que tu pisa, ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. O lugar que estás é santo. Observe que Deus primeiro exige santificação do seu povo, né? E ali o anjo fala com Josué, louvado seja Deus, para que o povo, Josué, santificasse o povo. O povo tinha que estar em santificação a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é uma lição bastante, né, boa. Tem vários ensinamentos para nós, vários aprendizados para nossas vidas, porque ultimamente nós temos vivido tempos difíceis, né? E a igreja tem que estar em constante comunhão com Cristo. A igreja tem que estar em constante comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 4 vai falar: Israel é derrotada pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor: por que daquela derrota o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Meus queridos, aqui nós vamos ver lá em Josué, capítulo 7, né? Que os inimigos venceram a Israel, né? Venceram por quê? Porque precisava de santidade ao Senhor. E Deus falou: santificai-vos o povo, para Josué. Louvado seja. Se você prestar atenção no capítulo de Josué, capítulo 7, né? Por que foi que o povo não venceu a guerra? Não venceu a batalha? Porque existia um pecado oculto. Louvado seja o nome do Senhor. E quem cometeu este pecado? Acã. Foi Acã que cometeu este pecado. E por causa disso, né, o povo de Israel não venceu a guerra, a batalha, né? Porque percebemos aqui, querido, que a igreja tem que andar em unidade, em união, em um só propósito. Quando a igreja está em um só propósito, Deus opera um milagre, Deus opera maravilha em nosso meio. Então, precisamos estar em comunhão. A igreja precisa estar unida em oração, em constante comunhão com Deus, para que Deus venha operar o milagre, para que nós venhamos ser vencedores em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele sempre vai exigir santidade de nós. Deus sempre vai exigir santificação. Porque sem a santificação, né, não tem como nós vencermos a luta, as batalhas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse terceiro ponto, nesse terceiro tópico, né? Aí vai falar aqui: a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf escreveu no Salmos 73: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Veja que o salmista ele ficou perturbado, mas Deus veio com a palavra de ânimo, uma palavra de vitória para o salmista, né? Então ele passou a perceber que era maravilhoso servir a Deus, né? A igreja tem que se separar do mal, porque os dias que nós vivemos são dias difíceis, são dias trabalhosos. Precisamos se afastar do mal. Precisamos estar em santidade com o Senhor. Buscar a face de Deus, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que, né, não impeça o agir de Deus em nossas vidas. Porque nós somos a igreja do Senhor.
Nós somos a igreja, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. O terceiro ponto, devemos viver em conforme a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, né? Para que a igreja venha ter uma vida de paz, uma vida de vitória, né? Uma vida cheia da presença de Deus, cheio da presença de Deus, precisamos estar disposto a obedecer à voz de Deus, a obedecer os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos viver uma vida agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos estar e devemos viver em conforme a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O 4 diz: bênção acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Percebemos, né, querido, aqui que nós, as bênçãos acompanham todos aqueles que têm comunhão com Deus, que vivem conforme a palavra de Deus, que vivem conforme a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, mas observe que nós precisamos andar em conforme a vontade de Deus. Precisamos andar na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos mais buscar a face de Deus para que nós possamos andar, mais ainda na direção de Deus. Porque nós somos o povo escolhido por Deus, Então Deus sempre vai estar exigindo, dentro desse texto, dentro dessa lição, santificação, santidade, nesse terceiro ponto, nesse terceiro tópico. Então é preciso nós se acordarmos, é preciso nós estar em plena comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós venhamos ter uma vida abençoada por Deus. Para que as bênçãos do Senhor venham nos acompanhar. Nós temos que andar conforme a tua palavra. Porque sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém verá Deus. Tem que haver santidade, meus irmãos. Nós temos que andar todos os dias arraigado na videira verdadeira que é Cristo Jesus, para que nossos frutos venham a ser frutos agradáveis a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica essa reflexão nesta noite, neste momento. Louvado seja Deus. Fica essa reflexão desta lição para nós, e que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus assim nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê força para nós perseverarmos até o fim. Louvado seja Deus, porque todos aqueles que perseverar até o fim, ele será salvo. Louvado seja Deus. E vamos se santificar mais, buscar mais a face de Deus, porque nós precisamos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Então vimos aí a síntese desse tópico. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. No tópico 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Glórias a Deus. Então, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Você vê que eles tiveram esse ponto, nesse momento, uma decisão sábia. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, eles provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus, teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação comum. A gente vê que tinha cuidado
com a questão do culto, né? Com a questão da pureza do sacerdote, né? Então não podia ser nada imundo ali no templo. E se unissem para construir o templo, o samaritano ia exigir participar. E Deus não ia aceitar o culto, não ia aceitar, né, as ofertas, não ia aceitar nem o sacrifício ali nos altares, porque os samaritanos estariam, né, seriam imundos, estariam vivendo uma vida dupla, né, adorando a Deus, mas não abandonando as suas práticas. Que Deus nos ajude, que nós vivamos uma vida sincera, reta, na presença do Senhor, né? Se nós queremos, nós temos que decidir servir a Deus ou ao mundo, né? Como Josué falou, né? Eu e minha casa decidimos que nós vamos servir ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, se os judeus se unissem com os samaritanos, eles iam perturbar, né? Essa união. A gente vê que até já havia um problema interno ali na época de Neemias, dos ricos com os pobres, né? Imagina agora o samaritano nesse meio. E quando Neemias resolve aquela peleja, né? Os judeus, então, eles se comprometem, né? Mas um povo que não tinha compromisso com Deus, como é que ia, de alguma forma, se santificar, né? Vale a pena manter a separação com o mundo. Ponto 2 diz, a Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal, né? Então, em algum momento, alguns servos de Deus duvidaram se, né, achando que o ímpio estava melhor, que o ímpio estava numa situação melhor do que aqueles que serviam a Deus, viam a prosperidade do ímpio, e como a gente vê aí o exemplo do Asaf, né? O Asaf, né? No Salmo 73, ele dizia que os pés dele quase se desviaram, né? Por quê? Porque ele começou a duvidar se compensava servir a Deus, né? O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, né? Tá vendo? Ele começou a duvidar se o que ele fazia tinha algum sentido, né? Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guia-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor, né? Então, toda a prosperidade do ímpio é aparente, é fumaça, né? É uma névoa que se passa, né? Glórias a Deus. O bom é a eternidade com Deus. Malaquias também, nos dias de Malaquias, o povo começou a servir o Senhor de qualquer jeito. Oferecia ao Senhor o cego, o aleijado, né? O pior que tinha ali, porque eles não estavam servindo o Senhor com alegria e com aleluia, com integridade, né? Eles estavam servindo o Senhor só de aparência. Malaquias respondeu os que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Malaquias 3, 16, 17. Vale a pena servir ao Senhor, né? E a Bíblia diz, outra vez verá a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem, né? Então, vale a pena servir esse Deus maravilhoso, porque há uma grande recompensa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Conforme diz aqui na lição, né? Hoje alguém está querendo o lugar do ímpio, mas um dia o ímpio vai querer o teu lugar e não vai poder ter, né? Então que Deus nos ajude a permanecermos fiel, né? Andando dignamente diante do Senhor e agradando-lhe em tudo, guardando seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. 1 João 3, 22. Então devemos viver conforme a vontade do Senhor. Deus garante que aos que assim vivem, plena vitória contra os ataques do diabo. Esta é a vontade de Deus na vossa santificação. Santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não se agradam a Deus. Então, quando nós vivemos em santidade, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar nas nossas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. Glórias a Deus, né? E também
estamos nos preparando para o arrebatamento. Glórias a Deus. Deus vai nos usar. Nós vencemos o diabo, que a Bíblia diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Nós crescemos, louvado seja o nome do Senhor. Então a santidade gera lucro, gera muito ganho para a nossa vida. Aleluia. Agrada a Deus, mas quem ganha somos nós. Aleluia. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Amém? Então, nosso alvo não é aqui a terra, nosso alvo é o céu. Então, se nós estamos, aleluia, focados, né, visando o céu, compensa estar vivendo uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor, para que Deus possa nos usar, para que nós possamos, aleluia, ser vencedor e se achar naquele grande dia no meio daquela multidão. Amém? Eu quero estar lá. O irmão quer também? Aleluia. Então, santifique-se. Quem for santo, santifique-se mais, diz a palavra do Senhor. Amém? Então você vê que santidade passa também por esse, né, por esse momento, esse ponto de não querermos nos misturar. Aleluia. Você pode dizer: não, eu sou santo, eu internamente sou santo, mas se você está vivendo a roda dos escarnecedores, né, se você continua, aleluia, importando as coisas do mundo para a tua vida espiritual e para a igreja, né, então que risco nós estamos correndo de perder todas essas bênçãos citadas aqui nesse final da lição. Devemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Amém, irmãos? Que possa ter sido útil, né, tudo isso que meditamos nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo da hora que os irmãos estejam assistindo. Que nós façamos, né, de tudo para viver uma vida santa, uma vida separada. Amém? Lição que vem. Vamos estudar então a causa da desunião deve ser eliminadas. Amém? Então estaremos estudando isso na próxima lição, na lição 8. Glórias a Deus. Havendo, né, sendo da vontade de Deus, estaremos aí na Coab, né, na nossa escola bíblica dominical. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, possamos estar mais uma vez, aleluia, nesse momento tão maravilhoso que é a escola dominical. Aleluia, aleluia. Estamos agora de forma virtual, mas cremos que estaremos juntos, saboreando, né, ouvindo, aleluia, os ensinamentos que também que cada um tem para ensinar, né? Porque, aleluia, cada um de nós tem experiência com Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento, estudando a palavra de Deus. Maravilhoso Deus, somos gratos mais uma vez pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, que tem falado forte nas nossas orações. Nos ajuda, nos perdoa, Pai, por tantas falhas. Aleluia, nos ajuda, nos cobre com a Tua graça. Pai, aleluia, que nos dê discernimento para esses dias. Aleluia, que muitos se aproximam de nós, Pai, tentando, dizendo que querem ajudar, mas às vezes querem nos atrapalhar na nossa vida espiritual. Pai, que nós tenhamos discernimento nesses últimos dias e possamos nos apartar do mal, evitar, Pai, prejuízos para a nossa vida material e espiritual, conforme Israel ali, aleluia, pôde evitar naquele momento. Deus Santo, que o Senhor possa nos despertar, aleluia, porque a Tua vinda é certa, Pai. A Tua vinda se aproxima e precisamos estar preparados para ouvir a trombeta e, aleluia, subir até as nuvens ao Teu encontro, Senhor. Nos ajuda, nos santifica, nos prepara, Pai. Perdoa nossas falhas, nos purifica. Em nome de Jesus, nós pedimos tudo isso. Aleluia, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: Amém.